Os meus sogros e a minha cunhada mudaram-se para nossa casa. Eu perguntei como 9 pessoas conseguiriam viver ali. Ele bateu no peito e disse que o seu salário de R$ 4.000 era mais que suficiente. No dia seguinte, ele mandou uma mensagem desesperada: volte para casa imediatamente. Ele havia batido no peito, declarando que seu salário de R$ 4.000 era mais do que suficiente para sustentar toda a família de 9 pessoas na capital. Ao entregar-lhe o nosso lar, cortei toda a ajuda financeira, apenas para, poucos dias depois, receber uma mensagem frenética dele, implorando por socorro, enquanto a polícia cercava o apartamento e agiotas chamavam pelo nome do seu cunhado. O que realmente aconteceu? A porta do meu apartamento de 80 quadrados metros abriu-se de supetão, trazendo consigo uma onda de barulho que quebrou a tranquilidade da tarde de fim de semana. Fiquei paralisada na sala de estar, observando o grupo de pessoas a entrar em massa. Meus sogros, vindos do interior de Minas Gerais, carregavam sacolas pesadas, cheias de queijos, doces e produtos da roça. Atrás deles vinham a minha cunhada, Carla, o seu marido Bruno e os seus 2 filhos traquinas. As 8 pessoas da família do meu marido mal tinham entrado e já transformaram o espaço antes organizado num lugar apertado e sufocante. O meu marido chama-se Ricardo. O seu rosto brilhava com um sorriso orgulhoso. Ele correu para ajudar os pais com as bagagens, apontando e apresentando cada canto da casa. Deu um tapa nas costas do cunhado, rindo e falando alto, como se aquela propriedade tivesse sido construída unicamente por ele. Franzia a testa, tentando manter a calma perante esta situação súbita. Sem qualquer aviso, sem qualquer discussão, Ricardo tinha decidido por conta própria trazer toda a sua família do interior para viver em São Paulo. Aproximei-me, respirei fundo e disse, com uma voz suave, mas firme: Ricardo, o nosso apartamento só tem 2 quartos e uma área de 80 quadrados metros. Agora, com seus pais, a sua irmã, o seu cunhado e os 2 sobrinhos, somos 9 pessoas no total. Como é que planeia arranjar espaço para todos dormirem e viverem aqui? Ricardo parou, o sorriso a desvanecer-se do seu rosto. Ele franziu o sobrolho, o seu olhar revelando claramente o seu descontentamento por eu o ter embaraçado em frente da sua família. Os meus sogros, que estavam sentados no sofá de veludo, também interromperam a conversa e viraram-se para me olhar com um ar inquisidor. Carla fez um muxoxo e puxou os filhos para mais perto de si. Ricardo pigarreou, estufou o peito e declarou em voz alta: Você preocupa-se demais. Os meus pais e o casal da Carla dormem no quarto de hóspedes. As crianças podem dormir no sofá, cama da sala. E qual é o problema com a comida e as despesas? O meu salário esse mês foi de R$ 4.000. R$ 4.000 não é pouco dinheiro, afirmou ele, batendo no peito. É mais do que suficiente para sustentar esta família. Não precisa de se preocupar nem de fazer contas. Fiquei a olhar para o meu marido incrédula. A sua declaração ecoou no espaço apertado, soando tão dissonante e absurda que eu não sabia se ria ou se chorava. R$ 4.000 nesta cidade de São Paulo? Só a taxa de condomínio, as contas de luz, água e o estacionamento das motas já consumiam quase metade disso. E, no entanto, ele afirmava corajosamente que podia sustentar mais 7 bocas, cobrindo todas as despesas de vida, saúde e educação para 9 pessoas. O seu orgulho desmedido tinha atingido um nível que a lógica já não conseguia alcançar. A minha sogra apressou-se a intervir. Essa menina está habituada a ser egoísta. O homem constrói a casa, a mulher constrói o lar. O Ricardo é o pilar da família. Se ele disse que consegue, então você só tem de obedecer ao seu marido. Somos todos uma família. Ajudarmos-nos nos momentos difíceis é uma questão de princípio. Não comece a pôr o dinheiro acima dos laços familiares. Dei um sorriso fraco. O cansaço acumulado ao longo dos anos explodiu subitamente numa calma assustadora na minha mente. Não discuti, nem expliquei mais nada. Qualquer palavra seria inútil perante pessoas que deliberadamente não queriam entender. Virei-me e entrei no nosso quarto, pegando decididamente a mala grande de cima do armário. Juntei algumas roupas de trabalho, artigos de higiene pessoal e todos os meus documentos importantes. Os meus movimentos foram rápidos e decisivos. Menos de 15 minutos depois, arrastei a mala para a sala. Toda a família do meu marido olhou para mim, boquiaberta. Ricardo levantou-se de um salto e gritou: Que palhaçada é esta? Com os meus pais e a minha irmã aqui?
Vai armar uma cena de menina mimada e sair de casa? Olhei diretamente nos olhos de Ricardo, com um tom de voz estranhamente calmo. Você disse que o seu salário de 4.000 reais é mais do que suficiente para sustentar toda a família. Então, a partir de hoje, cumpra sua promessa sozinho. Com licença, vou deixar este espaço acolhedor para a sua família. Adeus, sogros. Adeus, Carla, Bruno. Estou de saída. Ignorei os gritos de Ricardo atrás de mim. Ignorei os sussurros críticos da sua família. Virei-me, abri a porta, saí de casa e arrastei a mala em direção ao elevador. A porta do elevador fechou-se, cortando todos os sons caóticos. Pela primeira vez em 5 anos de casamento, senti o meu peito tão leve. A cidade à noite vestia-se de luzes amarelas suaves. O táxi que me transportava passava por ruas movimentadas, em direção a um bairro nobre na zona sul da cidade. Sentada no banco de trás, relaxei o corpo, observando o fluxo de pessoas a passar pela janela. O telemóvel na minha mala não parava de vibrar, mostrando o nome de Ricardo e o número da minha sogra no ecrã. Deviam estar a ligar para me insultar ou para me ordenar que voltasse para limpar e cozinhar o jantar para a grande família. Com calma, pus o telemóvel em modo silencioso e voltei a guardar, Lu na mala. O carro parou em frente ao lobby de um luxuoso edifício de apartamentos. Paguei a corrida, arrastei a mala para dentro da recepção. O porteiro sorriu e cumprimentou-me amigavelmente. O elevador levou-me ao 18º andar. Digitei a senha da porta. Com um clique, a pesada porta de carvalho abriu-se, acolhendo-me com um suave aroma a óleo essencial de capim-limão. Este era o meu maior segredo. Um apartamento espaçoso, projetado num estilo minimalista e moderno, com tons de branco e cinzento. Este era o fruto de anos a passar noites em branco a fazer projetos de design, a correr para entregar trabalhos até a exaustão e a poupar cada centavo ganho com meu próprio suor e lágrimas. Comprei este apartamento há 2 anos, completamente em meu nome, sem que ninguém da família do meu marido soubesse. Inicialmente considerei um investimento, mas no fundo da minha alma era a rota de fuga segura que eu tinha preparado para mim mesma. Como uma designer de interiores de renome, o meu rendimento era mais do que suficiente para me proporcionar uma vida confortável. Mas, desde que me casei com Ricardo, tudo o que eu fazia era visto como uma obrigação natural. Hoje, decidi voltar para aqui, para o lugar que verdadeiramente me pertence. Guardei a mala, entrei na casa de banho. A água quente do chuveiro escorria pelo meu corpo, levando consigo a frustração e o cansaço daquela tarde tempestuosa. Enrolei-me numa toalha macia, preparei uma chávena de chá de camomila e fui sentar-me na varanda. O vento noturno soprava-me no cabelo. Olhando para a vista panorâmica da cidade cintilante, senti o meu coração acalmar-se. Lembrei-me daquele apartamento de 80 quadrados metros, que também foi projetado e decorado por mim. Cada prato, cada garfo. Eu tinha esperado que fosse o nosso verdadeiro lar. Mas o egoísmo e o machismo de Ricardo transformaram-no numa jaula sufocante. Neste espaço tranquilo, não havia gritos de crianças, não havia as queixas da minha cunhada, não havia as exigências descabidas da minha sogra e definitivamente não havia o rosto presunçoso e arrogante de Ricardo. Bebi um gole de chá quente, sentindo o sabor doce e delicado a espalhar-se na minha língua. Esta noite eu teria um sono profundo. Deixei toda aquela tempestade para o homem que se autoproclamava o pilar da família resolver sozinho. O sol da manhã, a passar pela cortina, acordou-me. Uma rara e pacífica manhã de domingo. Espreguicei-me, sentindo o alívio e o bem-estar a espalharem-se por todo o meu corpo. Depois de um pequeno almoço simples com torradas e café, sentei-me no sofá e peguei no meu tablet. Devido à natureza do meu trabalho e às ocasionais viagens de negócios, eu tinha instalado um pequeno sistema de câmaras de vigilância, escondido na sala e na cozinha do antigo apartamento, para garantir a segurança. Toquei para abrir a aplicação da câmara. A imagem carregou com nitidez, e a cena que surgiu diante dos meus olhos fez o meu coração dar um salto. A sala de estar, onde eu tinha escolhido cada peça de decoração com tanto cuidado, parecia agora um campo de batalha. O sofá de veludo creme de alta qualidade, a minha peça favorita, estava agora afundado num canto. Na superfície, marcas de pés sujos dos filhos da Carla. As crianças estavam a transformar o sofá num trampolim.
a saltar e a gritar. No chão, o tapete de lã importado, que antes era branco imaculado, estava agora manchado com marcas amareladas de líquido, provavelmente refrigerante derramado que ninguém se deu ao trabalho de limpar. Na mesa de centro, as revistas de design de interiores que eu tanto estimava estavam rasgadas, transformadas em aviões de papel e espalhadas por todo o lado. Mudei o ângulo da câmera para a cozinha. A cena seguinte fez-me ranger os dentes. A minha sogra estava a cozinhar, mas o mais chocante era que ela estava a usar o meu vestido de seda de grife. Era um presente de aniversário que eu me tinha dado e que só usava em ocasiões especiais. E ali estava ela a usá-lo como um avental. Enquanto virava um pedaço de carne na frigideira, o óleo quente salpicou e gotas de gordura escura atingiram diretamente a seda brilhante. Ela nem se importou, apenas limpou a mancha de óleo com a mão e continuou a cozinhar. Ao lado, a Carla segurava a minha cara faca de chefe de aço damasco. Uma faca que eu usava para cortar finas fatias de carne, e ela estava a usá-la para cortar ossos de porco duros. Cada golpe na tábua lascava a lâmina. Suspirei e desliguei o tablet. A dor pelos meus objetos de valor subiu, mas foi rapidamente substituída por uma estranha serenidade. Se eu tivesse ficado lá na noite passada, certamente teria de limpar aquela confusão, teria de engolir o meu orgulho ao ver as minhas coisas a serem destruídas, sem ousar dizer uma palavra para não ser acusada de desrespeito para com a família do meu marido. Agora eu entendia. A minha decisão de sair foi absolutamente correta. Aquela casa, aquelas pessoas não respeitavam o meu esforço. Eles viam tudo que eu tinha como algo gratuito, algo que tinham o direito de destruir. Respirei fundo, dizendo a mim mesma que aqueles objetos danificados eram o preço a pagar para ver a verdadeira face da família do meu marido e para ganhar a minha liberdade nos dias que viriam. Sentada no silêncio, a minha mente vagueou pelos dias cansativos que passaram. Aos olhos dos parentes e vizinhos da cidade natal deles, Ricardo era um marido exemplar. Não bebia, não jogava e era um filho dedicado. Mas só eu, a sua esposa, sabia o sofrimento de viver com um homem que colocava o seu orgulho e a sua família de origem acima da sua companheira de vida. Eu era uma designer de interiores, o trabalho era exigente, mas o meu rendimento era excelente. Todos os meses, eu ganhava 5 a 7 vezes mais do que os 4.000 de Ricardo. Quando decidimos comprar aquele apartamento de 80 quadrados metro, todo o dinheiro da entrada, as prestações mensais do banco e os custos da decoração foram pagos por mim. Ricardo não contribuiu com um único centavo, mas pensando em manter a harmonia conjugal, deixei que o nome dele constasse na escritura como uma forma de preservar a sua honra. Ricardo sempre se orgulhou de ser o filho mais velho. Sempre que havia uma festa de família ou parentes precisavam de dinheiro emprestado, Ricardo prometia generosamente e depois virava-se para me pressionar a dar o dinheiro. Quando eu me queixava, discussões acaloradas surgiam. Eu sempre colocava os números na mesa para provar o meu ponto. Olha, as despesas da casa, a comida, as contas mensais chegam a dezenas de milhares de reais. De onde vem esse dinheiro? É do meu suor, do meu trabalho noturno. O teu salário mal dá para tua gasolina e o teu pequeno almoço. Não me importo de ajudar a tua família, mas temos de viver dentro das nossas possibilidades. Nesses momentos, Ricardo respondia sempre com a mesma cantiga. És mulher, se ganhas muito dinheiro, tens de saber como cuidar da família, os meus pais criaram-me, agora é a minha vez de os retribuir. Se os meus irmãos estão em dificuldades, quem os vai ajudar se não formos nós? Não tragas essa tua mentalidade de negócio para os sentimentos familiares. Como esposa, tens de saber sacrificar-te. Tens de ser paciente. A moral de uma pessoa é cuidar da sua própria família. Essa moral de Ricardo transformou-me numa máquina de fazer dinheiro, nada mais. Quando a família da Carla precisou de dinheiro para construir uma casa, Ricardo pegou na nossa conta poupança conjunta sem me perguntar. Quando fiquei furiosa e exigi o dinheiro de volta, a minha sogra ligou-me a gritar, chamando-me de nora insensível, que via a família do marido em dificuldades e virava as costas. Ao longo de 5 anos, eu aguentei porque queria manter uma família em paz. Enganei-me a mim mesma, pensando que se eu me esforçasse um pouco mais, cuidasse um pouco melhor, a família do meu marido acabaria por entender e reconhecer os meus esforços. Mas a ganância humana não tem fundo. A minha submissão foi vista por eles como fraqueza. O meu papel como principal sustento da família foi visto como uma obrigação óbvia. O ponto de ruptura foi ontem, quando Ricardo trouxe 9 pessoas para a cidade,
com a intenção de me transformar numa empregada gratuita e no pilar financeiro para toda a sua família. A gota de água fez transbordar o copo. Eu não podia continuar a desperdiçar a minha juventude e o meu esforço por pessoas que não me valorizavam. O problema da responsabilidade familiar, eu já tinha resolvido a minha parte. O resto eu deixava inteiramente para ele. Naquela tarde, preparei um bule de chá. Abri o meu portátil e comecei a criar uma planilha detalhada. Era hora de agir para que Ricardo entendesse o peso de ser o pilar da família de que tanto se orgulhava. Entrei na aplicação de gestão de condomínios do prédio. Primeiro, removi os dados do meu cartão de crédito do pagamento automático das taxas de serviço mensais. Em seguida, cancelei a ligação da minha conta para o pagamento da eletricidade, da água e da internet de fibra ótica. Todas as despesas de vida daquele apartamento de 80 quadrados metros voltariam a aguardar pagamento manual. Terminados os procedimentos, peguei no telemóvel e escrevi uma longa e detalhada mensagem de texto para o Ricardo, usando as palavras mais claras e diretas para que ele não tivesse como argumentar. Caro Ricardo, uma vez que afirmaste que o teu salário de R$ 4.000 é mais do que suficiente para sustentar a nossa grande família, a partir de hoje, entrego-te oficialmente toda a responsabilidade de ser o pilar da casa. Abaixo está uma lista das despesas básicas mensais do apartamento. Taxa de condomínio, R$ 1.000. Conta de luz uso normal, perto de R$ 400. Agora, com 9 pessoas e o ar-condicionado ligado constantemente, certamente irá duplicar. Conta de água, R$ 150. Internet e TV por cabo, R$ 110. Estacionamento das duas motas, R$ 100. O total das despesas fixas, sem incluir comida e compras para 9 pessoas, é de mais de R$ 1.800. Cancelei todos os pagamentos automáticos. A partir deste mês, a administração enviará os boletos diretamente para a porta do apartamento. Por favor, organiza as tuas finanças para pagar atempadamente, evitando que cortem a luz e a água, o que afetaria o bem-estar dos teus pais. Desejo-te sucesso no teu papel de pilar da família. Cliquei em enviar. Apenas 2 minutos depois, o ecrã do meu telemóvel acendeu-se. Ricardo respondeu a uma velocidade estonteante, com palavras cheias de desprezo e arrogância. Não tentes armar-te em esperta para cima de mim. Este dinheirinho de trocos eu consigo pagar, podes ir e desaparecer. Esta casa vive muito bem sem ti. Vamos ver quanto tempo aguentas. Quando o dinheiro acabar, vais voltar de rastos a pedir desculpa aos meus pais. Li a mensagem de Ricardo e não pude deixar de sorrir com desdém. A ilusão de Ricardo tinha toldado o seu raciocínio. Ele viveu no luxo que eu criei durante tanto tempo que não fazia ideia de quão caro era o custo de vida na cidade e que as refeições diárias cheias de carne e peixe não apareciam por magia. Ricardo pensava que um salário de R$ 4.000 era uma fortuna. Pousei o telemóvel na mesa, recostei-me na cadeira e olhei para o céu azul lá fora. A peça estava apenas a começar. Eu não tinha pressa, nem raiva. Deixaria que o tempo e a dura realidade da vida na cidade ensinassem a Ricardo uma lição valiosa sobre o valor do dinheiro e o peso da responsabilidade. Deixaria que ele desfrutasse do seu papel de grande homem da família por mais alguns dias, antes que o pesadelo chamado subsistência batesse à sua porta. Os dias seguintes passaram numa paz absoluta no meu novo apartamento. Começava cada manhã a regar as plantas na varanda, a preparar tranquilamente uma chávena de café quente e a desfrutar do ar fresco. Essa tranquilidade era um luxo que eu nunca tive durante os 5 anos que vivi com Ricardo. Depois de terminar o projeto de design de uma vivenda suburbana, reclinei-me na cadeira e, por curiosidade, abri a aplicação da câmera no telemóvel para ver a situação no antigo apartamento. A imagem da câmara da cozinha apareceu com nitidez. Era o 3º dia desde que a família do meu marido se tinha mudado para a cidade. A Carla estava atarefada a preparar o almoço. Na bancada de mármore branco que eu tinha escolhido a dedo em Itália, havia uma confusão de cestos e sacos de plástico cheios de vegetais e carne comprados no mercado. A torneira do lava-louça estava aberta no máximo, a água jorrava e transbordava para o chão, mas a Carla não se deu ao trabalho de a fechar. Estava demasiado ocupada a conversar com a minha sogra, que estava sentada à mesa a arranjar os vegetais. A minha sogra queixou-se de que o chão de madeira estava escorregadio por causa da água, mas também não disse à filha para fechar a torneira. Os seus hábitos despreocupados do interior
foram trazidos na íntegra para o apartamento no coração da capital. O meu olhar deteve-se de repente no que a Carla segurava na mão. Era a faca de chefe de aço damasco maciço. Uma ferramenta cara que eu tive de encomendar do Japão por quase R$ 2.000. Esta faca tinha uma lâmina extremamente afiada, projetada especificamente para cortar fatias de carne finas como papel ou para filetar salmão. No entanto, naquele momento a Carla estava a usá-la como um cutelo. Na tábua de madeira havia um grande osso de porco. A Carla levantou o braço bem alto e deu um golpe forte no osso. A lâmina fina colidiu com o osso duro. Ela franziu a testa porque o golpe não partiu o osso. Continuou a golpear repetidamente, mais 2 ou 3 vezes. Mesmo a ver pelo ecrã, eu podia imaginar a lâmina delicada a lascar-se. A pena pelo objeto caro era uma coisa, mas o que me enojava mais era a falta de conhecimento e o hábito de desperdício da família do meu marido. Eles não tinham qualquer noção de valorizar coisas que não foram compradas com o seu próprio dinheiro. Mudei o ângulo da câmera para a sala de estar e vi Ricardo a entrar pela porta, carregando enormes sacos de plástico. O seu rosto mostrava um cansaço evidente. Naquela tarde, Ricardo teve de tirar uma folga do trabalho para levar toda a família ao supermercado. Sorri com desdém ao imaginá-lo a pagar a conta. Esta cidade não é como o interior, onde se pode colher vegetais no quintal ou pescar no rio. Aqui tudo se resume a dinheiro. 9 bocas numa família não é um número pequeno. Uma refeição normal com carne, peixe, vegetais e sobremesa para 9 pessoas custaria no mínimo algumas centenas de reais. E isso sem contar com as crianças da Carla, que pediam constantemente batatas fritas, iogurtes, salsichas e brinquedos. Ricardo pousou os sacos no chão e atirou-se para o sofá afundado. A minha sogra começou a verificar cada saco, um por um. Começou a resmungar que a carne de porco que Ricardo comprou era demasiado gorda, que o peixe não estava fresco e que o preço das frutas no supermercado era um roubo. Ricardo passou a mão pelo rosto e suspirou profundamente. Tirou a carteira de couro do bolso. Antigamente, a carteira de Ricardo estava sempre recheada de dinheiro que eu lhe dava para suas despesas, além de um cartão de crédito suplementar em meu nome. Mas hoje a carteira estava vazia. O seu salário de R$ 4.000, depois de pagar algumas idas ao supermercado para abastecer a casa para 9 pessoas, mais a gasolina e o pequeno almoço, provavelmente já se tinha evaporado pela metade. A vida na cidade começava a revelar-se como um monstro devorador de dinheiro. E o homem que se autoproclamava o pilar da família estava a começar a sentir as suas primeiras mordidas. Desliguei a aplicação da câmara, sorrindo com alívio. Esta era uma lição que Ricardo tinha de aprender por si mesmo para entender verdadeiramente. Passou uma semana desde que saí de casa. Tudo na minha vida continuava num ritmo perfeito. Concentrei-me ao máximo no trabalho, encontrei-me com parceiros e aproveitei o tempo livre para cuidar de mim. Enquanto isso, no apartamento de 80 quadrados metro, a atmosfera tornara-se extremamente tensa. Na segunda-feira de manhã, enquanto revia um contrato no escritório, o meu telemóvel vibrou com uma mensagem do banco. Era uma notificação de transação falhada do cartão de crédito suplementar que eu tinha dado a Ricardo. A transação foi tentada numa loja de conveniência no resto do chão do prédio, no valor de R$100. Sorri. Na noite em que saí, liguei imediatamente para o banco a pedir o cancelamento de emergência daquele cartão. Ricardo devia ter gasto todo o pouco dinheiro que tinha do seu salário, e agora ele recorria ao cartão de crédito que pensava ainda poder usar. A transação foi recusada. Ricardo deve ter ficado envergonhado em frente do caixa e das pessoas na fila. Encurralado, ele começou a ligar-me. O ecrã do telemóvel piscava incessantemente com o nome Ricardo. Com toda a calma, mudei o telemóvel para o modo avião e continuei a concentrar-me no meu trabalho. Ao fim da tarde, quando voltei a ligar a rede, uma enxurrada de mensagens de texto de Ricardo chegou. O tom arrogante e autoritário dos primeiros dias tinha desaparecido. As mensagens começaram a mostrar um claro desespero. Primeira mensagem, enviada ao meio-dia. Que raio fizeste para bloquear o cartão de crédito? Preciso de dinheiro para comprar fraldas e leite para o meu sobrinho. Desbloqueie o cartão agora. Segunda mensagem, enviada às 14h. Vais fugir às tuas responsabilidades até quando? O arroz acabou em casa. A mãe está com dor de cabeça e precisa de comprar remédios. És a nora e abandonas a família do teu marido assim? Terceira mensagem, enviada às 16h. O meu telemóvel foi bloqueado pela operadora por falta de pagamento.
Tive de usar a internet de casa para te mandar mensagem. Volta para casa agora. Volta e resolve os problemas da casa. Fiquei sem dinheiro. Li cada palavra, imaginando o estado de desorientação de Ricardo naquele momento. 9 pessoas em casa à espera que ele trouxesse comida. Os sogros a queixarem-se, a Carla a reclamar porque os filhos estavam com fome. Todo o fardo caía sobre os ombros do homem com o salário de R$ 4.000. Ele não podia pedir dinheiro emprestado aos amigos, porque todos sabiam que era eu quem geria as finanças. Ele não podia pedir dinheiro aos pais, porque eles vieram para a cidade para descansar e serem sustentados pelo filho. Ricardo estava a provar o sabor da impotência absoluta de não ter dinheiro no meio da metrópole. Ele procurava desesperadamente a salvação em mim, a pessoa que ele tinha declarado com confiança que não fazia falta. O orgulho de um homem machista foi completamente demolido pelas contas de luz, água e pelas refeições diárias. Não respondi, nem liguei de volta. Queria que este silêncio corroesse completamente o seu falso orgulho. Qualquer ajuda neste momento seria inútil, porque se eu cedesse, tudo voltaria à mesma terrível rotina. Servi-me de um copo de água e olhei para o horizonte onde o sol se punha. Ricardo, este jogo de sobrevivência está apenas a começar. Na terça-feira de manhã, vesti um fato de escritório elegantemente cortado, peguei na minha pasta de documentos e entrei na grande sala de reuniões da empresa. Hoje era um dia especialmente importante. Eu representava a empresa na assinatura de um contrato de design e execução de interiores para uma cadeia de restaurantes de luxo no centro da cidade. O cliente ficou muito satisfeito com o meu conceito e decidiu fechar o contrato imediatamente. A comissão e os honorários de design que eu recebi deste projeto chegaram à soma de R$ 50.000. A cerimônia de assinatura foi um sucesso. Todo o escritório me parabenizou. A minha assistente Camila rapidamente encomendou um grande arranjo de flores e colocou-o na minha secretária. Naquele meio-dia, a Camila ficou a tomar conta do escritório enquanto eu saí para almoçar com o cliente. O problema começou aí. Ricardo, não conseguindo ligar para o meu número pessoal, usou o telemóvel da Carla para ligar diretamente para o telefone fixo da empresa. A Camila atendeu. A Camila, sendo uma pessoa direta e sem saber muito sobre os cantos escuros da minha vida matrimonial, quando o Ricardo perguntou se eu estava a trabalhar, respondeu alegremente: "Ah, seu Ricardo, a Lúcia saiu para almoçar com um cliente. De manhã, ela acabou de fechar um contrato gigante. O bônus só para ela foi de R$ 50.000. A sua esposa é incrível. O senhor tem muita sorte." A Camila contou-me esta conversa à tarde. Franzi ligeiramente a testa, mas depois sorri e deixei passar. Esta notícia, chegando aos ouvidos de Ricardo, no momento exato em que a sua família estava em apuros financeiros, certamente criaria um grande abalo. E como eu previa naquela noite, abri novamente a aplicação da câmara na casa antiga. A família de 9 pessoas estava reunida na sala de estar. O jantar deles consistia apenas num prato de tofu cozido, uma tigela de sopa de legumes e alguns ovos fritos. Não havia mais as refeições fartas de carne e peixe da semana anterior. O rosto de todos mostrava uma clara expressão de desânimo e frustração. Ricardo estava sentado no meio do sofá, com uma expressão calculista. Ele contou a história dos R$ 50.000 que eu tinha acabado de ganhar para toda a família ouvir. Assim que ele terminou de falar, os olhos da minha sogra brilharam. Ela bateu na coxa e a sua voz estridente ecoou pela sala. Meu Deus, R$ 50.000! Uma quantia tão grande e ela escondeu-nos. Não contou à família do marido. Esta nora é mesmo uma cobra. Ricardo, tens de ligar e mandar lá trazer o dinheiro para cá agora mesmo. O dinheiro é do marido e da mulher, é patrimônio da família, não é só dela. A Carla, sentada ao lado, também entrou na onda, agitando seus pauzinhos e apontando. É isso mesmo, Ricardo. Se ela é tua mulher, o dinheiro que ela ganha também é desta casa. Pega nesse dinheiro e dá. Me metade para eu e o Bruno pagarmos a dívida da construção da casa lá na roça. O resto ficas tu para as despesas e para cuidares dos teus pais. Se deixares o dinheiro com ela, ela vai tornar-se arrogante e desprezar a tua família. És o homem, tens de controlar as finanças para educar a tua mulher. O Bruno, meu cunhado, enquanto enfiava arroz branco na boca, murmurou em concordância. Ricardo ouvia os pais e a irmã a instigá-lo. Os seus olhos também brilhavam com uma ganância extrema.
R$ 50.000, uma quantia suficiente para resolver todas as suas crises financeiras atuais, e ainda sobrava para ele continuar a desempenhar o papel de filho dedicado e irmão bondoso. Eles discutiam animadamente a divisão do meu suado dinheiro como se fosse um prêmio caído do céu. Ninguém se perguntou quantas noites eu passei em claro, quanta massa cinzenta eu espreme para conseguir aquele contrato. Aos olhos deles, eu era apenas uma mina de ouro para eles explorarem. A ganância sem fundo daquelas pessoas que se autodenominavam família estava a ser exposta mais claramente do que nunca sob a lente imparcial da câmara. Na manhã seguinte, assim que cheguei ao escritório e preparei uma chávena de chá, o meu telemóvel pessoal tocou. O ecrã mostrava um número desconhecido. Atendi. Do outro lado da linha, a voz irritada e familiar de Ricardo soou. Ele estava a usar o telemóvel de um colega de trabalho para me ligar. Lúcia, onde estás? Por que é que não atendes as minhas chamadas? Sabes que em casa os meus pais estão à tua espera? Bebi um gole de chá e respondi calmamente. Estou a trabalhar. O que queres? Se for para pedir dinheiro para pagar as contas de luz e água, resolve tu mesmo. O teu salário de R$ 4.000 ainda está aí, não tá? A voz de Ricardo baixou um tom, tentando soar autoritária, mas sem conseguir esconder a sua cobiça. Não fales comigo nesse tom sarcástico. Eu sei que ontem assinaste um contrato com um bônus de R$ 50.000. Marido e mulher têm responsabilidades um para com o outro. Transfere esse dinheiro para minha conta para eu tratar das coisas em casa. A Carla precisa de dinheiro para pagar uma dívida e os meus pais precisam de se alimentar melhor. És a nora, a cunhada. Tens de ter bom senso. Comecei a rir. O meu riso ecoou no escritório silencioso, claro, mas incrivelmente frio. O que disseste? Responsabilidade? Bom senso? Desde quando é que o meu suado dinheiro se tornou uma ferramenta para tu fazeres caridade para tua família? Ricardo gritou ao telefone. Não sejas insolente. A lei estipula que os bens adquiridos durante o casamento são patrimônio comum. Metade do dinheiro que ganhas também é meu. Tenho o direito de exigir que me deis o dinheiro para cuidar da família. Bati com os dedos na mesa de vidro, refutando cada uma das suas palavras absurdas. És muito bom a citar a lei, não é? Então por que é que, quando estavas no meio da sala, a bater no peito e a declarar que com um salário de R$ 4.000 conseguia sustentar 9 pessoas, não mencionaste as palavras patrimônio comum? Quando trouxeste toda a tua família para a cidade para eu servir, não me perguntaste se eu concordava? Quando a tua irmã usou as nossas poupanças para construir a casa dela e nem sequer pensou em pagar de volta, não pensaste no meu esforço? Ricardo gaguejou, sem conseguir encontrar uma resposta. Do outro lado da linha só se ouvia sua respiração ofegante e furiosa. Continuei, atirando mais um balde de água fria na sua ganância sem fundo. Ouve bem, Ricardo. Sejam 50.000 ou 500.000 reais, é dinheiro que ganhei com o meu cérebro e o meu trabalho. Não tenho obrigação nenhuma de o entregar a ti para ires agradar aos teus pais e à tua irmã. Tu não és o pilar da família? Então usa tua autoridade de homem com um salário de R$ 4.000 para te safares. Quanto ao meu dinheiro, nem penses em tocar num único centavo. Depois de dizer isto, desliguei o telemóvel na cara dele e bloqueei o número desconhecido que me tinha ligado. Uma sensação de alívio percorreu minhas costas. Antigamente, sempre que tínhamos uma discussão, era sempre eu quem tinha de ceder, de baixar a voz para manter a paz. Mas a paciência humana tem um limite. Quando o respeito se esgota, não há razão para manter qualquer tipo de hesitação. Deixei Ricardo a sonhar com os R$ 50.000, a debater-se na confusão que ele próprio criou. Naquele fim de semana, encontrei-me com o Felipe num café tranquilo, escondido numa pequena ruela do centro histórico. O Felipe foi meu colega de faculdade e atualmente é advogado num conceituado escritório de advocacia em São Paulo. O Felipe é uma pessoa calma, perspicaz e que sempre analisa os problemas de forma aprofundada. Entreguei-lhe uma pasta de documentos grossa. Felipe abriu a sua pasta, tirou um par de óculos e começou a folhear cuidadosamente cada página. Eram todos os meus extratos bancários dos últimos 5 anos. Desde o pagamento da entrada do apartamento de 80 quadrados metro, as transferências mensais para pagar o empréstimo ao banco, até as faturas do projeto de design e execução de interiores. Tudo tinha saído da minha conta pessoal. Não havia um único fluxo de dinheiro vindo de Ricardo. Expliquei-lhe com clareza. Felipe assinou com a cabeça, os seus olhos a percorrerem os números a negrito no papel. As provas financeiras são muito claras e convincentes. Com estes
estes documentos, é totalmente viável provar em tribunal que a origem do patrimônio provém dos teus bens pessoais. No entanto, o apartamento está atualmente em nome de ambos na certidão de propriedade. Isso pode causar alguns problemas se formos a tribunal para a partilha de bens. Bebi um gole de café preto sem açúcar, o sabor amargo a espalhar-se na minha garganta, mas a minha mente estava incrivelmente clara. Sorri com confiança para o Felipe. Não te preocupes com a escritura. A escritura que o Ricardo guarda no cofre em casa é, na verdade, uma cópia falsificada de alta qualidade. Felipe parou, levantou os olhos e olhou para mim, com uma expressão de total surpresa. Uma cópia falsa? Estás a brincar ou a falar a sério, Lúcia? Contei-lhe calmamente a história de há 2 anos. Quando tratei dos documentos para a certidão de propriedade, já pressentia a instabilidade no meu casamento. O orgulho e o hábito excessivo de Ricardo de proteger a sua família fizeram-me sentir insegura. Por isso, fiz uma procuração interna e fui eu mesma buscar a escritura original ao registro de imóveis. A escritura verdadeira tem apenas o meu nome como única proprietária, pois o imóvel foi comprado com o meu dinheiro e Ricardo tinha assinado anteriormente um termo de renúncia de bens quando eu ameacei não comprar a casa se ele insistisse em ter o nome dele. Depois pedi alguém para fazer uma cópia idêntica com o nome de ambos e guardei-a no cofre para que Ricardo ficasse tranquilo com o seu título de chefe de família. A escritura verdadeira, guardei-a num cofre de segurança no banco. Depois de ouvir, Felipe tirou os óculos, limpou-os e começou a rir. Tu és realmente uma mulher muito perspicaz e prevenida. Sendo assim, tudo se torna muito mais simples. A casa é totalmente tua. Ricardo não tem qualquer direito legal sobre esse imóvel. Peguei no telemóvel, abri a aplicação da câmera e mostrei ao Felipe os vídeos que tinha guardado ao longo da última semana. A cena das crianças a destruir as coisas, a cena da Carla a estragar a faca cara e, mais importante, os diálogos cheios de ganância e incitamento da família do meu marido para se apropriarem dos meus bens. Isto é a prova da irresponsabilidade, da destruição de propriedade e da conspiração para obter vantagens indevidas. Preparei tudo isto há muito tempo. Desde que Ricardo começou a pensar em trazer toda a família para morar conosco, eu sabia que este dia chegaria mais cedo ou mais tarde. Ajuda-me a finalizar o pedido de divórcio unilateral. Na próxima semana, vou encerrar oficialmente esta peça de teatro. Felipe arrumou os documentos na sua pasta, olhando para mim com compreensão e respeito. Vou redigir o pedido de divórcio com cláusulas que protejam ao máximo os teus direitos. Com base nestas provas, o tribunal resolverá o caso muito rapidamente. Lúcia, já foste paciente o suficiente. Está na hora de viveres para ti mesma. Acenei com a cabeça, olhando pela janela do café. As folhas de outono caíam na rua. Um ciclo antigo estava prestes a terminar, dando lugar a novos rebentos. A minha preparação perfeita estava prestes a dar frutos. Que a família de Ricardo continuasse a afundar-se nas suas fantasias, porque a verdadeira tempestade, criada por mim, estava apenas a começar a formar-se. No 10º dia desde que saí de casa, as coisas começaram a sair do controle de Ricardo de forma drástica. Naquela manhã, eu estava no meu escritório a rever o projeto final para um cliente, quando recebi uma chamada do telefone fixo da administração do condomínio onde eu e o meu marido vivíamos. Quem ligava era o seu Alberto, o síndico do prédio. O seu Alberto era um militar reformado, um homem de princípios direto e extremamente rigoroso na manutenção da ordem e disciplina da comunidade. O seu Alberto informou-me que durante a última semana, os vizinhos do meu apartamento tinham reclamado constantemente no grupo de conversas do prédio sobre o barulho excessivo e a falta de higiene. As crianças da Carla corriam, atiravam bolas com força no chão de madeira às 11 da noite, impedindo os vizinhos de baixo de dormir. Além disso, o lixo doméstico, em vez de ser levado para a área de lixo comum do andar, era deixado pela família do meu marido à porta de casa. Sacos de plástico cheios de restos de peixe e frango vazavam líquidos pelo corredor, espalhando um cheiro nauseabundo que fazia qualquer um que passasse tapar o nariz. Seu Alberto disse que a administração me tinha ligado várias vezes, mas eu não atendi por estar ocupada em reuniões. Por isso, decidiram enviar alguém pessoalmente para lavrar uma ata e cobrar as taxas de serviço mensais que eu tinha cancelado do pagamento automático.
Ao ouvir isto, agradeci educadamente ao seu Alberto, expliquei brevemente que estava em viagem de negócios e pedi à administração que tratasse diretamente com a pessoa que estava em casa, o meu marido. Desliguei o telefone e abri imediatamente a aplicação da câmera no meu tablet para acompanhar a situação. Como eu previa, ouviu-se uma batida insistente na porta do antigo apartamento. Ricardo, vestindo uma t-shirt amarrotada e com cara de sono, abriu a porta. Diante dele estavam o seu Alberto e 2 seguranças uniformizados. Seu Alberto segurava uma pilha de papéis, com uma expressão muito séria. Com uma voz clara e firme, ele pediu a Ricardo que explicasse as violações das regras do condomínio. Inicialmente, Ricardo tentou defender-se, dizendo que tinha crianças pequenas do interior que ainda não estavam habituadas ao estilo de vida da cidade, pedindo à administração que compreendesse e relevasse. Mas o seu Alberto não era alguém que se deixasse convencer por palavras vãs. Ele criticou abertamente a falta de civismo da família de Ricardo e deu um ultimato, exigindo que limpassem o corredor imediatamente. Caso contrário, cortariam a eletricidade e a água. De acordo com o regulamento de infrações do prédio, o golpe mais forte no orgulho de Ricardo veio quando um dos seguranças lhe entregou o boleto da cobrança. O total das taxas de condomínio, eletricidade, água e estacionamento daquele mês chegava a quase R$ 2.500. Todos os meses, este valor era debitado automaticamente da minha conta bancária. Então Ricardo não fazia ideia da sua existência. Agora, confrontado com um papel que indicava claramente o valor a ser pago, o rosto de Ricardo ficou pálido. Ricardo gaguejou, pedindo para adiar o pagamento por alguns dias. Seu Alberto recusou firmemente, exigindo que ele pagasse tudo no mesmo dia. Encurralado, Ricardo virou-se, envergonhado, e foi em direção à sala onde a sua mãe e a Carla estavam a ver televisão. Aumentei o volume do meu dispositivo para ouvir a conversa. Ricardo, a coçar a cabeça, pediu, hesitante, à sua mãe e à sua irmã que lhe adiantassem algum dinheiro para pagar a administração. Foi o que bastou para minha sogra mudar de expressão imediatamente. Ela bateu com força na coxa e começou a criticar-lo asperamente. Disse que tinha vindo do interior para ser amparada pelo filho, para ser sustentada por ele, que já tinha gasto todo o seu dinheiro a comprar presentes para os vizinhos e que não tinha de onde tirar dinheiro para pagar essas coisas absurdas. A Carla, sentada ao lado, também fez um muxoxo e juntou-se ao coro. Culpou Ricardo por ser o homem, o pilar da família, e ainda assim pediu dinheiro à mãe e à irmã por uns trocos. Ela até trouxe à tona a vez em que Ricardo se gabou orgulhosamente de que o seu salário de R$ 4.000 era mais do que suficiente para sustentar a família, usando isso para o ridicularizar. Ricardo ficou paralisado no meio da sala, o rosto vermelho de vergonha. Lá fora, os 3 funcionários da administração esperavam por uma resposta. Cá dentro, os parentes que ele prometeu proteger viravam-lhe as costas e insultavam-no sem piedade. A vida na cidade finalmente ensinava a Ricardo uma lição amarga. O orgulho não paga as contas de luz e água. O confronto com a administração do condomínio não dava sinais de abrandar. Diante da recusa categórica da sua mãe e irmã, Ricardo entrou em pânico total. Seu Alberto, o síndico, ainda esperava pacientemente à porta, exigindo uma resposta definitiva sobre o pagamento das taxas em atraso. Ele sublinhou que se o apartamento não cumprisse as suas obrigações financeiras naquele dia, a administração seria forçada a tomar as medidas mais drásticas. Cortar a eletricidade e a água e ainda reportar à polícia sobre a presença de um grande número de pessoas a residir ilegalmente, sem terem feito registro de saúde ou de morada conforme exigido por lei. Ao ouvir as palavras polícia, Ricardo sobressaltou-se. O medo e o orgulho de um homem machista, levados ao limite, fizeram-no perder a cabeça. Ricardo gritou com seu Alberto, batendo no peito e declarando-se o proprietário legal do apartamento. Gritou que ninguém tinha o direito de cortar a luz ou a água da sua casa, nem de expulsar a sua família. Para provar a sua mentira desesperada, Ricardo pediu à administração que esperasse 1 minuto, enquanto ele ia buscar a certidão de propriedade do imóvel para confrontá-los. Através do ecrã da câmara, vi Ricardo a correr para o quarto principal. Ele girou freneticamente a combinação do cofre e tirou um envelope de cartão castanho. Dentro desse envelope estava a escritura cor-de-rosa que eu tinha preparado para ele há 2 anos. Ricardo pegou na escritura, caminhou orgulhosamente em direção à porta, como um general que acabara de encontrar o seu talismã.
Ele ergueu a escritura na frente do seu Alberto, com um ar desafiador. Afirmou em voz alta que o seu nome estava estampado na certidão, juntamente com o da sua esposa. Argumentou que, sendo ele o proprietário, a administração devia tratá-lo com respeito, sem ameaças ou palavras como cortar a luz ou expulsar. Seu Alberto pegou calmamente na escritura da mão de Ricardo. Com anos de experiência em administração urbana e tendo lidado com milhares de processos imobiliários, um rápido olhar foi suficiente para o ex-militar notar a anomalia. Seu Alberto virou a certidão, passando o dedo levemente sobre a superfície do papel, no canto onde o brasão da República estava impresso. Após alguns segundos de inspeção, seu Alberto levantou a cabeça e olhou diretamente para Ricardo com um olhar frio e cheio de pena. Ele devolveu a escritura a Ricardo e a sua voz soou firme no corredor silencioso. Anunciou a Ricardo uma verdade cruel. A escritura que ele segurava era apenas uma impressão a cores de alta qualidade, sem qualquer valor legal. Seu Alberto apontou que o brasão da República não tinha o selo em relevo do órgão competente. Além disso, segundo os dados eletrônicos da administração do condomínio, o único proprietário daquele apartamento de 80 quadrados metro era uma única pessoa. As palavras do seu Alberto foram como um raio que atingiu Ricardo em cheio. Ele ficou petrificado. Olhou para o seu Alberto, depois baixou o olhar para a escritura nas suas mãos. As suas mãos tremiam enquanto virava as páginas. Ele passou os dedos sobre o selo vermelho, tentando sentir algum relevo, mas foi em vão. Tudo era liso, tão liso quanto o futuro sombrio que o esperava. A administração foi-se embora depois de deixar uma notificação de corte de serviços colada na porta. Ricardo deu um passo atrás, perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Ele agarrou a cabeça, o rosto contorcido de dor e humilhação. O seu maior orgulho, o título de homem com casa na capital, o chefe de família que ele sempre usou para se gabar, estilhaçou-se em 1000 pedaços. Ele era apenas um inquilino inadimplente na casa da sua própria esposa. Uma verdade cruel, brutal, mas totalmente merecida para alguém que vivia iludido com seu próprio poder. Depois de a porta se fechar, deixando para trás a notificação vermelha de corte de luz e água, Ricardo arrastou-se de volta para a sala de estar. A atmosfera em casa era agora assustadoramente silenciosa. A minha sogra, a Carla, o Bruno e as 2 crianças pararam tudo o que estavam a fazer e olharam fixamente para a figura desolada de Ricardo. Eles tinham ouvido parte da conversa à porta, mas parecia que ninguém ousava acreditar no que tinha acabado de ouvir. A minha sogra levantou-se do sofá e correu na direção do filho. Agarrou dos ombros de Ricardo e abanou-o com força, a sua voz a tremer de pânico. Ela perguntou incessantemente: o que é que aquele síndico disse sobre uma escritura falsa? O que é que ele disse sobre esta casa ser só da tua mulher? Ela exigiu que Ricardo o explicasse, que dissesse que era tudo um mal-entendido da administração incompetente. Ricardo ergueu os olhos vermelhos e cansados para a mãe. A verdade não podia mais ser escondida. Ele engoliu em seco e com dificuldade confessou a amarga realidade. Ricardo admitiu que todo o dinheiro para comprar o apartamento, desde a entrada até as prestações mensais, incluindo o dinheiro para a mobília, era todo fruto do meu suor e lágrimas. Ele não tinha contribuído com um único centavo. Ricardo contou como eu o obriguei a assinar um termo de renúncia de bens para que eu pudesse tratar da escritura sozinha. A certidão com o nome dele, da qual ele tanto se orgulhava e que mostrava a todos os parentes, era, como o síndico disse, apenas uma falsificação que eu criei para salvar a sua honra. A confissão de Ricardo foi como uma bomba atirada para o meio da sala. A minha sogra recuou, cambaleando, e caiu no sofá. Os seus olhos arregalaram-se em choque. O seu orgulho no filho talentoso com casa em São Paulo, capaz de sustentar toda a família, desmoronou-se por completo. Ela começou a bater nas coxas, a chorar e a lamentar-se, culpando o destino. Chamou Ricardo de fraco, de inútil, por se ter deixado enganar pela esposa durante tantos anos sem se aperceber. A Carla saltou como se tivesse sido picada. Apontou o dedo na cara do irmão, proferindo as palavras mais cruéis. Culpou Ricardo por ter enganado a família, por ter pintado um cenário cor-de-rosa para os convencer a vender os seus porcos e galinhas e a trazer os filhos para a capital para viverem à sua custa. Agora não tinham casa. A luz e a água estavam prestes a ser cortadas, e o risco de acabarem a viver debaixo da ponte pairava sobre as suas cabeças. Ela chorava e gritava, amaldiçoando Ricardo por ser um homem oco que faz muito barulho, arrastando toda a sua família para a desgraça.
O cunhado, Bruno, geralmente calado, desta vez ficou furioso e atirou um objeto de cerâmica com força contra o chão, que se estilhaçou. As duas crianças, ao verem os adultos a discutir, começaram a chorar de medo. O apartamento de 80 quadrados metro transformou-se num mercado caótico. O som de choro, gritos e lamentos misturou-se, criando uma cacofonia ensurdecedora. Ricardo sentou-se, de cabeça baixa, com as mãos a cobrir o rosto. Ele não se defendeu, não reagiu, apenas suportou em silêncio os ataques verbais dos seus próprios parentes, aqueles que ele tanto se esforçou para proteger. O orgulho de um homem foi completamente despojado. A sua declaração de salário de 4.000 reais sustenta toda a família tornou-se uma piada amarga e irônica. Este fruto amargo foi plantado por ele mesmo e agora ele tinha de o engolir, sem deixar uma única gota. O limite da tolerância de uma pessoa tem um ponto final. Para Ricardo, um homem que sempre colocou o seu ego e o seu falso orgulho acima de tudo, ser exposto como inútil em frente dos seus pais e irmãos foi um golpe fatal que destruiu completamente a sua sanidade. Sentado encolhido na cadeira, ao ouvir as críticas incessantes da sua mãe e irmã, o olhar de Ricardo passou de arrependimento para ressentimento e veneno. Ele não se culpou pela sua mentira, não culpou a sua própria incompetência, mas despejou toda a sua raiva em mim. Ele acreditava que eu era a mente perversa por trás desta armadilha, que eu o tinha deliberadamente humilhado em frente da sua família. De repente, Ricardo levantou-se, os seus olhos injetados de sangue. Ele soltou um rugido, como um animal ferido, exigindo que todos se calassem. A sua agressividade súbita assustou a sua mãe e a Carla, que se calaram imediatamente. As duas crianças encolheram-se, abraçando a mãe, aterrorizadas. Enlouquecido pela fúria, Ricardo começou a destruir tudo o que via pela frente. Pegou no pesado cinzeiro de cristal da mesa de centro e atirou com toda a força contra o ecrã da televisão de ecrã plano pendurada na parede. Um som estridente ecoou. O vidro da TV estilhaçou-se numa teia de aranha e os cristais líquidos escorreram, escuros. A minha sogra gritou de horror e tentou impedi-lo, mas foi empurrada para o lado. Não parando por aí, Ricardo correu para a cozinha e pegou numa faca de plástico. Lançou-se sobre o sofá de veludo de alta qualidade, o objeto que eu tanto estimava. Com uma expressão de loucura, ele rasgou o estofo com golpes longos e profundos. Pedaços de espuma branca saíram e caíram pelo chão. Enquanto rasgava, ele amaldiçoava o meu nome, jurando que me faria arrepender por o ter enganado. O auge da destruição foi quando Ricardo encontrou uma lata de tinta spray vermelha, usada para decorar um dos brinquedos do sobrinho no canto da varanda. Ele pegou na lata, agitou-a com força e começou a pulverizar diretamente na parede da sala de estar, que era pintada num elegante tom de branco creme. Palavras de insulto e obscenidades apareceram em vermelho vivo, a escorrer como sangue. O meu lindo apartamento, o meu refúgio, foi transformado por Ricardo em menos de 20 minutos num monte de destroços irreconhecível. Depois de destruir tudo, Ricardo ofegava, coberto de suor. Pegou no telemóvel e tirou várias fotos dos cantos destruídos da casa. Enviou-me todas as fotos por mensagem, acompanhadas de ameaças violentas. Ricardo escreveu que se eu não trouxesse imediatamente o dinheiro para pagar as contas, se não me ajoelhasse a pedir desculpa à sua família, as próximas coisas a serem partidas seriam os meus ossos. Ele declarou que preferia destruir a casa a deixar-me viver em paz. Sentada no meu novo apartamento, olhava para o ecrã da câmara a testemunhar a fúria do homem com quem um dia partilhei a cama. Ao contrário do pânico da família de Ricardo, eu estava completamente calma. Nenhuma lágrima de pena caiu. Com cuidado. Usei um software para gravar o ecrã, guardando cada ângulo, cada palavrão, cada ato de vandalismo dele numa pasta segura. A fúria de Ricardo não me assustou. Pelo contrário, foi o melhor presente que ele me poderia ter dado. A prova irrefutável para uma queixa-crime estava agora completa. A peça atingiu seu clímax, e quem daria o golpe final seria eu. Na manhã seguinte, peguei no cartão de memória com todos os vídeos da câmera de segurança e as imagens das mensagens ameaçadoras que Ricardo me enviou e fui de táxi diretamente para o escritório de advocacia do Felipe. Ele recebeu-me com um sorriso calmo, convidou-me a sentar na cadeira em frente à sua secretária e serviu-me um copo de água. Inseri o cartão de memória no computador do Felipe e mostrei-lhe diretamente os vídeos que registravam a terrível destruição causada por Ricardo na noite anterior. Felipe assistiu atentamente.
as sobrancelhas a franzirem-se ligeiramente ao ver a TV partida e as manchas de tinta vermelha na parede. Como advogado experiente, Felipe sempre manteve a cabeça fria, mas não pôde deixar de abanar a cabeça em desaprovação perante o comportamento violento e a ignorância legal do meu marido. Depois de ver todas as provas, Felipe virou-se para mim, a sua voz calma mas firme. Lúcia, a situação ultrapassou os limites de um conflito conjugal. Com base na certidão de propriedade legal que tu tens, o apartamento é teu bem pessoal. Todos os móveis e objetos lá dentro foram comprados por ti com o teu dinheiro pessoal e tens todas as faturas para o provar. O ato de Ricardo de destruir os teus bens, com um prejuízo total que certamente ultrapassa os milhares de reais, já constitui o crime de dano qualificado ao patrimônio alheio. Acenei com a cabeça, os meus olhos a brilhar com uma determinação de aço. Disse ao Felipe que não queria mais ceder. A minha tolerância no passado tinha criado o monstro iludido e violento que ele era agora. Pedi ao Felipe para redigir imediatamente uma queixa à esquadra de polícia local, acusando Ricardo de 2 crimes. Primeiro, invasão de domicílio por ter trazido pessoas estranhas para casa sem o consentimento da proprietária. Segundo, o crime de dano qualificado, o destruir propriedade de grande valor. Felipe trabalhou a uma velocidade impressionante. Em apenas 2 horas, um processo de queixa completo, incluindo uma declaração detalhada dos factos, cópias autenticadas da escritura, contratos de compra de imobiliário, extratos bancários e USB com todos os vídeos, estava pronto. O carimbo vermelho foi aposto sobre a minha assinatura e a do meu advogado. No início da tarde, eu e o Felipe fomos à esquadra de polícia da área do meu apartamento. O agente de serviço inicialmente mostrou-se relutante, pensando que se tratava apenas de uma briga de casal. No entanto, quando o Felipe apresentou a cópia da escritura apenas em meu nome e mostrou o vídeo que evidenciava o comportamento violento e sistemático de destruição, juntamente com as mensagens de texto de assédio moral, a atitude das autoridades mudou imediatamente. O ato de um homem destruir propriedade de outro cidadão no valor de dezenas de milhares de reais é uma clara violação da lei penal e não pode ser tratado levianamente sob o pretexto de um conflito familiar. O delegado da esquadra rapidamente ordenou que uma equipa, composta por 3 polícias e um investigador, se deslocasse ao local para verificar os factos, proteger o que restava dos bens e levar os envolvidos para a esquadra para interrogatório. Ao sair da esquadra e respirar o ar movimentado da rua, senti uma estranha paz. Nuvens escuras de uma tempestade de verão acumulavam-se no céu, anunciando uma grande trovoada. A rede da lei tinha sido oficialmente lançada, e Ricardo pagaria o preço mais alto pela sua arrogância e natureza violenta. Este checkmate dediquei-o especialmente ao homem com a mentalidade de salário de 4.000 que queria ser rei. A viatura da polícia parou em frente ao lobby do condomínio. A sua chegada atraiu imediatamente os olhares curiosos dos moradores. As autoridades foram diretas para o elevador e subiram até ao andar do meu apartamento. A acompanhá-los estava o seu Alberto, o síndico, que foi convidado como testemunha para a elaboração do auto de ocorrência. A tensão encheu o corredor quando a equipa parou em frente à porta de madeira, onde estava colada a notificação vermelha de corte de serviços. Um polícia bateu com força na porta, o som a quebrar o silêncio lá dentro. A porta abriu-se ligeiramente, revelando o rosto exausto e em pânico de Ricardo. Ao ver a polícia à sua frente, os olhos de Ricardo arregalaram-se de espanto. Ele recuou, o corpo a enrijecer. O polícia ordenou que o morador abrisse completamente a porta para que a equipa pudesse trabalhar. Ricardo, a tremer, abriu a porta, revelando a cena de devastação na sala de estar. A minha sogra, a Carla, o Bruno e as 2 crianças estavam encolhidos num canto do sofá rasgado. Os seus rostos estavam pálidos. O investigador entrou, olhou em volta para a cena do crime. A TV partida, a parede pintada de vermelho e o sofá rasgado correspondiam perfeitamente às imagens e vídeos que eu tinha fornecido. A polícia pediu a Ricardo que apresentasse os seus documentos de identificação e os documentos que provassem a posse legal do apartamento. Ricardo gaguejou, a suar profusamente. Disse que havia um engano com a escritura,
que ele era o marido da proprietária e, portanto, tinha o direito de viver ali, o polícia rejeitou firmemente as suas desculpas fracas. O agente explicou claramente que a polícia tinha recebido uma queixa com provas concretas da única proprietária legal do apartamento, a Saran Lúcia. De acordo com os registros legais, Ricardo não tinha qualquer direito de propriedade sobre o imóvel. O ato de trazer várias pessoas para residir sem o consentimento da proprietária, juntamente com a destruição de bens de grande valor, era uma grave violação da lei. A equipe ordenou que Ricardo os acompanhasse até a esquadra para esclarecer os factos. Ao ouvir que tinha de ir para a esquadra, a minha sogra começou a chorar histericamente. Lançou-se sobre um dos polícias, agarrando a sua farda e implorando para que perdoassem o seu filho. Chorou, dizendo que era apenas uma briga de família, que maridos e mulheres discutem e partem pratos, que era normal. Pediu aos agentes que não levassem o seu filho. A Carla também se juntou, enxugando as lágrimas e acusando a polícia de dificultar a vida de gente de bem. O seu Alberto teve de intervir, pedindo à família que se acalmasse e respeitasse as autoridades. Ele criticou abertamente a atitude da minha sogra. Disse que destruir propriedade no valor de dezenas de milhares de reais não podia ser chamado de partir prato. A lei é justa e rigorosa para todos. Ninguém tem o direito de usar o nome da família para encobrir atos de vandalismo e destruir o suor e o trabalho de outra pessoa. As palavras claras do seu Alberto deixaram a minha sogra sem palavras. Ela sentou-se no chão a chorar. A polícia elaborou o auto de ocorrência e pediu a Ricardo para assinar. Depois, 2 polícias escoltaram Ricardo para fora. No corredor do condomínio, muitos vizinhos curiosos abriram as portas para ver. Os sussurros e comentários não paravam. Apontavam para o homem que antes se gabava de ser o proprietário e que agora era levado pela polícia, por destruir o lugar onde vivia de favor. Ricardo andava de cabeça baixa, cambaleando como se tivesse perdido a alma. A humilhação era visível no rosto do homem que sempre valorizou a sua honra mais do que a própria vida. A lei tinha despojado Ricardo da sua couraça de arrogância, expondo a verdade nua e crua de um homem irresponsável e imaturo. Na esquadra, a atmosfera na sala de interrogatório era extremamente séria. Ricardo estava sentado numa cadeira, encolhido. As suas mãos estavam entrelaçadas no colo. O seu rosto estava desolado, os olhos vermelhos e cansados. Do outro lado da mesa, eu e o advogado Felipe estávamos sentados com o investigador a finalizar o processo. Quando me viu entrar acompanhada por um homem de fato elegante, os olhos de Ricardo brilharam com ódio, misturado com um pânico profundo. O investigador pediu a ambas as partes para contarem a sua versão dos factos para uma cariação. Assim que Ricardo abriu a boca, começou a fazer-se de vítima. Chorou, dizendo ao agente que eu era uma esposa terrível, que por ganhar mais dinheiro desprezava-o a ele e a sua família. Justificou a destruição da TV e do sofá como um ato de raiva incontrolável por ter sido expulso de casa e levado ao desespero. Ricardo repetia incessantemente que os bens da casa eram comuns e que os casais têm altos e baixos, pedindo que a lei os deixasse resolver os problemas em casa. O advogado Felipe sorriu com desdém. Tirou da sua pasta a escritura original da casa, com o selo em relevo do registro de imóveis. Colocou o documento na mesa, empurrando-o na direção do investigador e de Ricardo. Felipe explicou claramente cada base legal, afirmando que se tratava de um bem pessoal comprado com o dinheiro da sua cliente, antes do casamento. Ricardo tinha assinado um termo de renúncia a quaisquer direitos sobre o imóvel. A escritura, que Ricardo acreditava ser sua, era apenas uma cópia sem valor. Felipe sublinhou que o ato de destruir deliberadamente a propriedade de outra pessoa, sabendo que não era sua, era um fator agravante da responsabilidade criminal. Ricardo olhou fixamente para o selo vermelho na escritura original. Os seus ombros tremiam. O seu argumento sobre patrimônio comum desfez-se em fumo. Ele virou-se para mim, a sua voz a falhar de medo e ressentimento. Acusou-me de o ter tramado, de o ter empurrado cruelmente para a criminalidade por causa de alguns objetos inúteis. Olhei-o calmamente nos olhos. Desta vez não me zanguei nem levantei a voz. Falei com Ricardo com o tom sereno de alguém que já se tinha desapegado completamente. Lembrei-lhe do dia em que ele se pôs no meio da sala a bater no peito, a declarar que o seu salário de R$ 4.000 era suficiente para sustentar 9 pessoas. Analisei para ele como a sua própria ilusão de poder, o seu falso orgulho e o seu machismo tóxico o tinham tramado a si mesmo. Eu não o incitei a trazer a família para viver à minha custa.
Eu não lhe pus uma faca no pescoço para o forçar a rasgar o sofá ou a partir a TV. Tudo foi escolha dele. Questionei Ricardo sobre o conceito de pilar da família. Um verdadeiro pilar é alguém que sabe como sustentar a sua esposa e filhos, que avalia a sua própria capacidade financeira antes de prometer cuidar dos outros, e não alguém que só sabe esbanjar o dinheiro da esposa para ganhar fama na sua terra natal. Quando lhe foram tirados o cartão de crédito e o dinheiro da esposa, esse pilar desmoronou-se imediatamente perante as contas mais básicas e depois virou-se para destruir o seu próprio lar. Cada palavra minha era como uma faca afiada, cortando todas as desculpas de Ricardo. Ele baixou a cabeça, as lágrimas a escorrerem. Ricardo percebeu que estava de mãos vazias, sem dinheiro, sem casa, sem uma carreira de rendimentos elevados e agora ainda enfrentava uma dívida de indenização de dezenas de milhares de reais e uma sentença judicial. A crueldade da realidade destruiu completamente o último farrapo de orgulho daquele homem. Ele ficou ali, em silêncio, deixando que o arrependimento tardio consumisse. Após a conclusão dos procedimentos iniciais na esquadra, eu e o advogado Felipe fomos acompanhados por um agente de volta ao apartamento para selar os bens danificados e resolver a questão dos residentes ilegais. Assim que a porta se abriu, um cheiro nauseabundo de lixo acumulado misturado com forte odor de tinta vermelha atingiu-me, fazendo-me franzir o nariz. A família do meu marido ainda estava reunida na sala de estar. Ao ver-me entrar com a polícia e o advogado, a minha sogra avançou como um furacão. Apontou o dedo diretamente para o meu rosto, proferindo os piores insultos. Amaldiçoou-me, chamando-me de cobra venenosa, de nora sem coração, que ousou meter o próprio marido na prisão. Jurou que iria espalhar por todo lado histórias para manchar a minha honra, para que eu não conseguisse levantar a cabeça nesta sociedade. A Carla, atrás dela, também se juntou ao coro, gritando que eu era cruel e sem sentimentos por os ter encurralado. Fiquei em silêncio, deixando que eles descarregassem toda a sua raiva com palavras amargas. Esperei que a minha sogra parasse para respirar e só então sorri levemente. Tirei da mala uma pilha de papéis impressos. Eram o resultado de uma investigação que eu tinha feito secretamente desde que descobri que a Carla tinha incentivado o Ricardo a usar as nossas poupanças para construir a casa dela. Aproximei-me do meu cunhado Bruno, que estava sentado na varanda. Atirei os papéis para a mesa de centro-partida e disse em voz alta para que todos ouvissem. Informei-os de que o Bruno tinha uma dívida incobrável no banco e com agiotas, totalizando 250 mil reais. Ele tinha usado documentos falsos para pedir empréstimos em todo lado com o objetivo de jogar e investir em negócios ilegais. Mas perdeu tudo. A pressa da família da Carla em vender os seus animais e vir para a cidade não era para começar uma nova vida, mas sim para fugir dos cobradores de dívidas. A sala mergulhou num silêncio mortal. A Carla olhou para o marido, de boca aberta. A minha sogra cambaleou, agarrando o peito em choque. O Bruno largou o que tinha na mão, o seu rosto pálido como cera. Ele gaguejou, perguntando como eu tinha conseguido aqueles avisos de dívida. Respondi-lhe friamente. Nos últimos tempos, com o Ricardo fora, eu tinha recebido várias cartas de cobrança enviadas para o endereço do apartamento. O Bruno tinha usado o endereço da nossa casa como residência nos contratos de empréstimo para enganar os bancos. Os agiotas também já tinham essa informação. Ameacei-os firmemente, dizendo que se a família não fizesse as malas e saísse do meu apartamento em 30 minutos, eu ligaria para os credores que procuravam o Bruno e daria a localização exata deles. O medo tomou conta do rosto de todos. A Carla começou a chorar histericamente, atirando-se ao marido e arranhando-o por ter escondido a dívida monstruosa que os tinha levado à ruína. O Bruno, sem coragem para reagir em frente da polícia, apenas se encolheu e protegeu a cabeça. O segredo chocante, revelado no momento mais tenso, destruiu completamente o último resquício de ânimo da família do meu marido. Eles já não tinham cabeça para me insultar ou exigir justiça para Ricardo, porque eles próprios enfrentavam agora uma ameaça muito mais assustadora. A notícia da dívida de 250 mil reais e a minha ameaça de chamar os agiotas foram mais devastadoras do que qualquer arma. Bruno livrou-se da mulher e gritou para que ela fosse fazer as malas imediatamente. O medo dos violentos cobradores de dívidas despertou o seu instinto de sobrevivência. As crianças, ao verem os pais a discutir, choraram desesperadamente, criando uma cena de caos sem precedentes. A Carla, a chorar com os olhos inchados,
começou a enfiar as roupas em enormes sacos de plástico. A minha sogra, desajeitada, ajudava a filha, as suas mãos trêmulas. Ela percebeu que ficar na cidade significava enfrentar o perigo constante dos cobradores. Além disso, a casa não tinha mais eletricidade nem água, e eles não eram bem-vindos. O seu próprio filho estava detido na polícia. A única opção era fazer as malas e fugir para o interior o mais rápido possível. Cerca de 20 minutos depois, a bagagem estava toda no corredor. O Bruno apressava todos para o elevador. Antes de sair, a minha sogra virou-se para me olhar uma última vez. Os seus olhos estavam cheios de ódio e desespero. Ela rangeu os dentes e disse com amargura que eu era uma nora educada, mas cruel, sem um pingo de compaixão. Amaldiçoou-me a uma vida de solidão, dizendo que ninguém me quereria por causa da minha natureza calculista e fria. Cruzei os braços calmamente e devolvi o seu olhar de ódio. Respondi-lhe num tom lento, mas firme. Disse-lhe que se ela queria culpar alguém, que se culpasse a si mesma. Foi a sua tolerância incondicional, a sua mentalidade de preferir os filhos homens e a sua ilusão sobre o papel do homem, que ela incutiu na cabeça de Ricardo desde pequeno, que o transformaram num homem machista e incompetente. Ela ensinou o filho a bater no peito com orgulho, mas esqueceu-se de lhe ensinar a ganhar dinheiro honestamente para assumir as suas responsabilidades. Quando Ricardo caiu, em vez de o aconselhar a ser sensato, ela incitou-o a roubar os bens da esposa e tolerou os erros da filha e do genro. Foi o egoísmo dela que destruiu a família do seu filho, não a minha crueldade. A minha sogra ficou paralisada. Cada palavra minha era como uma agulha a perfurar a sua máscara de moralidade. Ela não encontrou argumentos para refutar a amarga verdade. O Bruno, impaciente, puxou a sogra em direção ao elevador. A porta de aço fechou-se lentamente, engolindo as figuras da grande família do meu marido. A sua migração ruidosa e arrogante, há 10 dias, terminou numa fuga humilhante, cheia de medo e uma confusão que eles não saberiam quando conseguiriam resolver. Fiquei sozinha no meio do apartamento vazio. Os móveis desarrumados, as manchas de tinta na parede como as ruínas de uma batalha feroz. Mas, estranhamente, o ar da casa trouxe-me uma sensação de alívio. Este lar podia ter sido destruído materialmente, mas a minha alma estava completamente liberta da jaula sufocante de preconceitos e responsabilidades forçadas. Um capítulo sombrio da minha vida tinha oficialmente terminado. 3 meses se passaram desde aquele dia tempestuoso. Eu estava em frente ao fórum da cidade numa manhã de outono ensolarada. Nas minhas mãos, a sentença de divórcio já transitada em julgado. O processo foi incrivelmente rápido, pois Ricardo não tinha base legal para contestar a partilha de bens. As provas de violência, destruição de propriedade e tentativa de enriquecimento ilícito que eu forneci tiraram-lhe todos os direitos. Ele saiu do tribunal com um ar abatido e envelhecido uns 10 anos. Depois de ser multado pela polícia por destruição de propriedade e de enfrentar a possibilidade de um processo criminal, Ricardo teve de me implorar para que eu retirasse a queixa. Em troca da sua liberdade, ele foi forçado a assinar rapidamente o acordo de divórcio, assumindo ainda uma dívida de indemnização de dezenas de milhares de reais pelos móveis destruídos. Dinheiro que ele teve de pedir emprestado a amigos e financeiras. Ricardo passou por mim, cabisbaixo, sem ousar olhar para cima. Ele voltou à estaca zero, carregando uma lição cara sobre o orgulho desmedido que provavelmente nunca mais esquecerá. Logo após o divórcio, decidi vender o apartamento de 80 quadrados metros. Com a sua excelente localização e o bom projeto original, a casa encontrou rapidamente um comprador por um ótimo preço. Usei parte do dinheiro da venda, juntamente com a indemnização de Ricardo, para renovar completamente o apartamento antes de o entregar ao novo proprietário. Com o dinheiro restante, juntei aos lucros dos meus projetos recentes e comprei um carro de luxo para mim. Naquela noite, reservei uma mesa num dos restaurantes mais sofisticados da cidade para um jantar de celebração com o advogado Felipe, o meu amigo e aliado que me ajudou a vencer esta árdua batalha legal. O ambiente do restaurante, com os seus candelabros de cristal e a suave música clássica, transmitia uma paz estranha. Vestia um elegante vestido de noite preto, com um batom vermelho vibrante, e ergui com orgulho a minha taça de vinho. Felipe brindou comigo, o seu olhar cheio de admiração. Deu-me os parabéns por ter tido a coragem de me libertar de um casamento tóxico e de reconquistar a justiça e a dignidade. Sorri, radiante, e agradeci ao Felipe por toda a sua ajuda,
Bebi um gole de vinho. O sabor ligeiramente amargo na ponta da língua transformou-se gradualmente numa doçura persistente na garganta. Olhei pela janela de vidro. O trânsito fluía. A cidade continuava o seu ritmo acelerado. As feridas, a paciência e o sofrimento dos últimos 5 anos eram agora apenas uma memória desvanecida, sem arrependimentos, sem ódio a enraizar-se no meu coração. Eu perdoei os erros deles, deixando-os arcar com as consequências que eles próprios criaram. Uma porta fechou-se e um céu vasto e livre abriu-se diante de mim. Respirei fundo e prometi a mim mesma que a partir daquele dia viveria uma vida brilhante, independente, e dedicaria o meu amor apenas àqueles que verdadeiramente o merecem.